Olá, benditos! Finalmente nós chegamos ao último capítulo da nossa série 36 Palavras de Bênçãos em Números. E quanta coisa boa nós aprendemos, não é mesmo? O que parecia um livro difícil de ler tornou-se uma fonte de lições preciosas para as nossas vidas. E isso porque aqui no canal Bendito a Bíblia fica mais fácil de se compreender, porque eu acredito que teologia é para todos. E no capítulo de hoje nós vamos falar sobre o problema da herança feminina e tribal. No capítulo 27, nós vimos que as 5 filhas de Zelofeade estavam preocupadas que a herança do seu pai desaparecesse, porque ele não tinha filhos homens na família, apenas as 5 filhas. E naquela época, as filhas recebiam apenas o dote de casamento, não recebiam a herança do pai. O Senhor então ordenou a Moisés que fosse dada a herança de Zelofeade às suas filhas, e isso se tornou uma lei entre o povo de Israel. E neste capítulo nós vamos ver que os chefes da tribo de Manassés, que era a tribo das filhas de Zelofeade, voltaram a tocar no assunto, porque eles estavam preocupados com a questão do casamento dessas moças. Se qualquer uma delas, ou todas, se casassem com rapazes de outras tribos dos filhos de Israel, então as suas terras recebidas em herança de seu pai Zelofeade acabaria passando para a tribo do marido ou dos maridos, e isso empobreceria a tribo de Manassés. Mais uma vez, Moisés então consultou ao Senhor e a orientação de Deus foi que elas deveriam se casar apenas com rapazes da mesma tribo do seu pai, para que a herança continuasse entre eles. Como as tribos eram numerosas, isso de fato não seria um problema. Aparentemente, se uma filha herdeira insistisse em se casar com alguém fora da sua tribo, ela teria que abrir mão da sua herança, porque não se tratava dos direitos de herança apenas dela, mas de toda a tribo. E então as 5 filhas de Zelofeade obedeceram ao comando do Senhor e se casaram com seus primos paternos, e a herança permaneceu ali na tribo de Manassés. E assim termina o livro de Números, que começou no deserto e termina bem pertinho da Terra Prometida. Durante esse período de 36 dias que você e eu peregrinamos com Moisés e o povo de Israel, nós aprendemos algumas lições muito importantes. A primeira delas é que a vida cristã começa com o livramento do Egito, que simboliza a escravidão no pecado. E esse livramento acontece por meio da graça e do poder de Deus em nossa vida. Outra lição importante é que várias vezes Israel cometeu os mesmos 3 erros que causaram muito sofrimento a eles. Primeiro, eles olharam para trás e exaltaram o Egito. Segundo, eles olharam ao seu redor e reclamaram das circunstâncias. E terceiro, eles olharam para dentro de si mesmos e superestimaram os seus próprios desejos. O que eles deveriam ter feito era olhar para o alto, para o Deus Todo-Poderoso e confiar que Ele jamais os abandonaria. Quanta dor nós poderíamos evitar se nos submetêssemos à vontade do nosso Pai Celestial. E uma terceira lição que nós podemos tirar daqui é a respeito de nós mesmos. Assim como o povo de Israel, nós também temos uma natureza decaída com tendências a resistir à vontade de Deus. Além disso, nenhum de nós gosta de mudanças se essas mudanças vão nos causar algum desconforto. Não nos damos conta de que as mudanças ordenadas por Deus podem ser usadas para moldar o nosso caráter e nos ajudar a crescer. E outra coisa, fica claro que idade não é garantia de maturidade. Toda aquela geração mais velha morreu por causa da incredulidade e da imaturidade espiritual. E entre os cristãos não é diferente. Anos frequentando uma igreja não garante maturidade espiritual. E uma quarta lição que nós aprendemos é que Números é um livro, como o próprio nome diz, de números, de contagem. Moisés contou 2 vezes quantos homens haviam disponíveis para compor o exército. Foram contadas quantas pessoas morreram nas diversas pragas que Deus mandou para disciplinar o seu povo. Veja que qualquer um pode ser uma estatística, um número num registro, mas é preciso ter fé e coragem para ser o tipo de pessoa com o qual o Senhor pode de fato contar.
Por analogia espiritual, muitos cristãos morrem no deserto porque não confiam e não tomam posse pela fé do que Deus colocou diante deles. E a evidência dessa falta de fé se manifesta na fraqueza para com as coisas da carne. Infelizmente, muitos vivem mais no deserto do que às margens do Rio Jordão, perto da Terra Prometida. É claro que ficar às margens do Rio Jordão é melhor do que estar no meio do deserto, mas ainda não é a Terra Prometida. Se a jornada até aqui foi feita pela fé, é preciso fé também para trilhar o resto do caminho. E a 36ª palavra de bênção de Números é: a vida é uma jornada que devemos realizar pela fé, pois somente Deus sabe o caminho. Podemos vagar pelo deserto da incredulidade e da desobediência ou entrar na terra prometida com suas batalhas e provações, confiando que Deus nos dará a vitória. Vamos escolher tomar posse da nossa herança e usá-la para a glória de Deus. E aqui eu encerro esta série de reflexões no livro de Números. Agora eu paro um pouquinho, descanso um pouquinho e no dia 11 de janeiro de 2022, se Deus permitir, estarei de volta aqui com você para o início de mais uma série. 34 dias reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Foram 153 vídeos gravados desde o dia 1º de junho até aqui. E se Deus quiser, em 2022 teremos muito mais. Que Deus abençoe você e sua família, que vocês tenham um final de ano abençoadíssimo. Recebam o meu carinho, o meu abraço e até o ano que vem, se Deus nos permitir. Tchau!